a influência dos alimentos para a nossa saúde emocional e mental. Já ouviu falar sobre isso? Isso tem um nome, dietoterapia. Eu vou contar para vocês um pouco mais. Meu nome é Juliana Budenberg, sou terapeuta integrativa aqui do Espaço Cali e eu vou falar sobre dietoterapia hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Como que a gente pode trabalhar e tratar o nosso emocional e o nosso mental? Já pensou como é que tem influência aquilo que a gente come no nosso mental e nosso emocional? Eu fui feito pra comer. A medicina chinesa, muitas vertentes diferentes, e dietoterapia eu sou apaixonada. E eu vou trazer aqui para vocês o quanto a gente pode mudar só através da alimentação. Você já gostou desse conteúdo? Já percebeu que tem alguém que precisa ouvir sobre esse assunto? Já aproveita para compartilhar, para curtir e também não esquece de se inscrever e tocar lá no sininho para não perder nenhum desses conteúdos, tá? Já imaginou que tem alimento que talvez você esteja consumindo demais e outros de menos? A nossa vida é corrida, não é? Então, às vezes a gente acaba se pegando pelo ali o rápido, o prático, e acaba esquecendo de ter uma variedade de alimentação para ter também mais saúde. Como que isso pode afetar diretamente as nossas emoções e o nosso mental? Os alimentos, eles podem estar correlacionados a alguns desequilíbrios e criando mais possibilidades de piorar. Então, às vezes, eu sempre brinco aqui, né? Tem gente que, por exemplo, levanta de manhã e não consegue tomar café da manhã. Já começa péssimo. Por quê? Na dietoterapia chinesa, tem um ditado: tome um café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Por quê? Porque é o horário que a gente tem ali das funções do nosso organismo. Quando a gente precisa de mais energia, é de manhã, porque é quando eu tô começando o meu dia. Então, se eu não consigo colocar alimento na minha boca, no meu estômago de manhã, eu já tenho um desequilíbrio. Então, isso já mostra que não tem alguma coisa ali, não tá legal. Se eu tenho o costume de comer muitas coisas, por exemplo, muito queijo, muito derivado de leite, muito açúcar, principalmente de manhã, eu vou ter uma mente mais acelerada, eu vou ter uma vontade, uma fome maior, eu vou poder ter também as questões de inflamação no corpo, e isso vai surgindo mais ainda a ansiedade. Então, tem coisas ali que a gente vai ajustando. Assim como se eu almoço entre 11h30, ali mais tardar 1h, é ok, tá? Porque tá dentro do horário do almoço. Mas se eu almoço 3, 4, 5 horas da tarde, tá péssimo. Também vou ter muitos desequilíbrios. Eu posso ter problema de intestino, queda de cabelo, problemas com o sono, além do estresse, da ansiedade, da irritabilidade, compulsão alimentar. Tudo isso é a questão do alimento, né? Então a gente tem que ter o alimento ali de uma forma muito bem distribuída. E eu sempre falo, tem que ter proteína em todas as refeições. Por quê? Proteína, além de ela saciar mais, é o que ela mais nos ajuda, a questão da medicina chinesa, a fortalecer o sangue. E o sangue ancora a mente, ancora as nossas emoções. Isso faz com que a gente se sinta bem, se sinta melhor. Para aqueles que não são aptos a proteína animal, pode ser vegetal, e aí a gente vai ajustando. Mas existem muitas coisas que a gente não consegue substituir. Como que essa conexão do alimento vai fazer essa mudança no meu emocional e no meu mental? Então, os alimentos têm um poder muito benéfico e também muito maléfico se a gente trouxer ele de uma forma diferente. Então, assim, como que ele pode afetar as nossas emoções? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Eu estava tratando uma paciente, ela tinha feito exames, onde estava mostrando que ela estava com gordura no fígado, né? Ela tinha passado com a endócrina, estava tomando medicação, tudo certinha. E aí ela falou, olha, eu quero fazer acupuntura porque eu tô me sentindo estressada, me sinto irritada. E aí eu fui perguntando como que era a alimentação dela e ela tomava muito leite. E leite com achocolatado, né? Então, aí o que acontece? Esse leite com achocolatado, ele leva a umidade, também frio, para dentro do organismo. Nomenclaturas da medicina chinesa. Ou seja, vai levar
exatamente essa questão de gordura acumulada no lugar errado, de irritabilidade, intestino que não estava funcionando, queda de cabelo, insônia. E aí a gente foi tratando. Em questão de 3 meses, né, ela tratando, já melhorou muito. Mas foi muito difícil tirar o leite. Que a primeira consulta que a gente teve, e eu falei pra ela, olha, ela falou, eu tomo leite de manhã, na hora do almoço e à noite. Aí eu falei pra ela, você tem que tirar o leite. O leite é a questão que tá atrapalhando você. E precisa colocar ovos, chá, fruta, verdura, legumes no lugar. Aí ela, não, pelo amor de Deus, que o leite é minha vida. O que aconteceu? Ela ficou muito chateada comigo no primeiro momento, mas eu falo que são sugestões e para ir tirando aos poucos. E ela começou a tirar. E não é que ela teve um resultado espetacular? Que hoje ela até fala assim, eu gosto do leite, mas eu sei o quanto ele me faz mal nessas questões que eu entendo que para mim aumenta minha TPM, queda de cabelo, atrapalha a menstruação, desregula o intestino, me deixa irritada, me deixa pesada, né? Eu fico sem ânimo para fazer as coisas. Então, olha que bacana. A gente tratou com a acupuntura, ela consegue hoje, em alguns momentos, tomar o leite, não é com tanta frequência e grandes quantidades, mas ela consegue, uma vez ou outra, quando ela tem uma vontade, ou às vezes quando ela vai viajar, quando ela vai passear, ela não se priva daquele alimento. Mas ela já sabe que ela não pode exagerar. Tá vendo só como a gente pode ajustar tudo? E eu sempre falo para todo mundo que os alimentos eles podem nos ajudar ou atrapalhar. Tudo que a gente tem em excesso ou falta traz um desequilíbrio. Eu vou falar para vocês também que tem uma paciente e ela não conseguia jantar. E aí eu falei para ela, vamos fazer uma sopa bem tranquilinha para você conseguir comer algo leve, para você poder ter um sono de qualidade e diminuir muito a sua irritabilidade e ansiedade. E aí a gente colocou o quê? Abóbora. Sabe aquela abóbora japonesa? Então, ela tinha a versão a sopa, porque ela não gostava de coisas muito com caldo. Então, a gente fez um purê para ela, né? A mesma coisa. A abóbora cozida, temperadinha ali com os temperinhos que ela gosta. Colocamos frango e colocamos também folhas verdes cozidas, que no caso a gente usou a couve-folha. E isso fez com que ela jantasse, e aí ela tinha o ritmo dela de jantar, ela deixava lá para ela jantar, e ela percebeu que começou a levantar de manhã com muito mais disposição, muito mais assim, com um humor mais leve, que ela se sentia menos exausta durante o dia. Então, olha que bacana, uma troca de uma alimentação. É muito espetacular, né? Eu falo que não tem como, gente, não tem como. E eu sou conhecida como a menina da banana. Porque banana é algo que as pessoas comem muito e com grande quantidade. E boa parte da nossa população do Brasil tem essa questão de comer irregular. Tem muito fast food, tem muito leite, tem muita lactose, tem muito açúcar, tem muito industrializado. E isso traz um monte de problema para o nosso organismo, para o nosso emocional e mental. Então começa a desregular. As pessoas ficam cansadas, exaustas, estressadas, apáticas. O que acontece? Esses alimentos que estão em excesso começam a criar problema. E aí quando ela começa a trocar esse alimento, traz um resultado bacana. E a banana, ela tem uma termologia que a gente chama de frio. Então, ela leva frio para dentro do organismo. Então, se você come mais de uma banana por dia, cuidado. É importante você ter uma forma tranquila de comer. Como eu falei, tudo que está em excesso pode trazer um problema. Comer banana todo dia não é legal. Então, a gente pode trazer muitas coisas interessantes aqui. Você já gostou de tudo que eu falei aqui? Tudo que eu trouxe? Então, já aproveita para curtir, comentar e compartilhar. Não esquece de tocar lá no sininho e se inscrever para não perder nenhum desses conteúdos, tá? E aí eu vou falar para vocês que, de acordo com a medicina chinesa, o nosso corpo ele tem diferentes sistemas energéticos.
E eles vão incluir os nossos órgãos, as nossas emoções, as nossas vísceras. Elas estão todas conectadas. Então, quando eu tenho algum desequilíbrio, isso vai fazer com que eu tenha sintomas. E esses sintomas, eles podem vir de várias maneiras. O exemplo do fígado que está relacionado com a raiva. Assim como o baço com a preocupação, os pulmões com a tristeza, o rim com o medo. A gente pode entender que tem uma conexão gigantesca das emoções e os nossos órgãos. Mas como que a gente está se alimentando? Como que a gente está cuidando desses órgãos? Então a dietoterapia, ela vem para a gente ter esse ajuste e ajudar os nossos órgãos a manter o equilíbrio e manter as emoções super tranquilas, todas funcionando da sua melhor maneira possível. Agora todas as peças se encaixaram. Os alimentos que podem me ajudar a melhorar o bem-estar. E isso, sim, gente, eu vou falar para vocês que é um alimento que vai ajudar para todo mundo. Sempre preferir as coisas mais quentinhas, nem sempre as coisas geladas, as coisas frias. Então, assim, um exemplo, né? Arroz integral e abóbora. Ela vai fortalecer o nosso baço. Então, ela vai aliviar a preocupação excessiva, o pensamento excessivo, também frutas frescas, maçã, as peras, elas podem trazer muitos benefícios para o nosso pulmão, que tem a ver com a tristeza. Então, às vezes a gente está ali, não está muito bem, essas duas frutinhas vão trabalhar ali e vão ajudar bastante nesses momentos e nessas emoções. Então, vegetais verdes, espinafre, couve, vai trabalhar o nosso fígado. Então, a gente pode trabalhar aí com clareza mental, tranquilidade também, né? Porque baixa aquela raiva, traz aquela calma, serenidade. Então, tem muitos alimentos. Vocês precisam conhecer muito mais, querem ter essa orientação de dietoterapia, tem que procurar um profissional especializado em medicina chinesa, dietoterapia, para que ele faça uma anamnese e passe para vocês, de acordo com cada quadro, o que é bom e o que não é. Então a gente vai trazendo aí cada vez mais essa dietoterapia pode fazer pela gente. E qual que é o impacto dos alimentos processados, gente? Esse é o pior. Os processados que trazem para nossa mente, para o nosso corpo. Processado, já fala, né? Não tá nada bem, né? Ele foi muito ali modificado, tem muita questão, né, de química. Então isso vai trazer aí problemas, né, com excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de sódio, excesso de conservante. Tudo isso no nosso organismo traz um monte de problema, que é chamado de umidade ou mucosidade. E isso é o que às vezes faz a gente ter muitos problemas como rinite, sinusite, problemas de intestino, problemas de estômago, problemas de espinha no rosto, tudo isso. Já pensou? Esses industrializados, eles são um horror. E como que eu posso trazer essa alimentação equilibrada para melhorar a minha saúde? É aos poucos. Primeira coisa, gente, tem que olhar para o café da manhã. Se você não toma o café da manhã, comece a tomar café da manhã, que você vai ver que a sua ansiedade vai já baixar muito. O que eu como no café da manhã, gente? Proteína, ovos, um ovinho mexido, ovo cozido, um omelete. Tem gente que consegue comer carne, frango, peixe, enfim, porque o chinês come. O chinês, ele come uma porção de arroz, um peixe ali, às vezes ovos. Então ele já tem ali tudo muito bem equilibrado para começar o dia com muita energia, com bastante energia na verdade, né? E equilibrando essas emoções. Esses alimentos, eles vão trazer muitas coisas bacanas. Primeira coisa é olhar para o café da manhã. Tem que ter uma proteína, tem que ter ali o equilíbrio. Posso comer um pãozinho? Ju? Pode. Sempre pensando em quantidades pequenas, porque o farinar, sua farinha, ela se transforma em açúcar. E aí eu tenho um outro problema. O que se transforma em açúcar se torna um problema de umidade e mucosidade, com muita cautela. Posso colocar uma fruta? Pode. Qual fruta, Ju? Pode colocar maçã, pode colocar pera, pode colocar kiwi, pode colocar abacate, às vezes o mamão. Tudo depende de cada quadro. E posso fazer no almoço arroz integral, uma proteína, em vez de salada colocar refogado? Pode. E aí pode ser refogado, gente, sempre tendo na hora do almoço de uma raiz, ou cenoura, ou batata doce, mandioca, mandioquinha.
porque elas fortalecem o nosso baço. E isso vai trazer muito mais disposição no nosso dia a dia. À noite, o que eu posso fazer? Ju, eu não consigo jantar. Ou então eu como porcaria. Deixa de comer porcaria, vai comer algo melhor para você ter uma boa noite de sono e acordar com disposição. Pode fazer o creme de abóbora, pode fazer uma sopinha, pode fazer ali mesmo, às vezes, um refogado com uma proteína. Então é muito importante e ter as folhas verdes cozidas. Todos eles vão trabalhar aí para que seu fígado se restabeleça e ele consiga ter muita energia para ele fazer todo o processo dele. Com esses ajustes super simples, a gente já consegue aí ter uma qualidade de vida melhor e melhorar a nossa saúde e as nossas emoções só através desses alimentos. Vai jantar aí, ou tomar seu café da manhã, ou almoçar, que é uma coisa muito melhor. Pense nisso, saia do industrializado, saia do açúcar, da grande quantidade de gordura, de sódio. Tudo que é natural é muito melhor. A medicina chinesa ela vai transformar a sua saúde através da dietoterapia. Curtiu, né? Todo esse tema, toda essa clareza agora com os alimentos, ficou muito fácil para você começar a se cuidar em casa com a acupuntura? Olha que espetacular! Então, eu já vou falar para vocês, se inscreve no canal, não deixa de tocar o sininho, perder todas as nossas dicas aqui. Já deixa aqui o seu comentário, o seu curtir e também já compartilha esse vídeo. E a gente está chegando aqui no final e eu vou agradecer de coração que vocês estiveram comigo até agora, acompanhando todo esse desenrolar aí dos alimentos que podem ajudar aí com as minhas emoções. E eu vou falar para vocês, muito, muito obrigado. Comecem já a trocar esses alimentos que vocês vão perceber o quanto vocês vão ficar mais leves, mais felizes, menos irritados e com muito mais disposição. Então, um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo.